Uma das coisas mais difíceis quando você fala em ganho de peso é conseguir comer bastante, ou seja, consumir uma grande quantidade de alimentos, né, conseguir se alimentar de uma grande quantidade de alimentos para que no final do seu dia você consiga alcançar a quantidade necessária de nutrientes e energia que você precisa para ganhar peso. Talvez essa seja a sua principal dificuldade e isso talvez esteja impedindo você a conseguir chegar no seu objetivo. Porque quando você chega em suas refeições, você acaba pulando a refeição, às vezes não consumindo a quantidade necessária de alimentos que você precisava consumir em sua refeição, né? E sabemos que a alimentação é talvez a coisa mais importante quando você fala em ganho de peso, porque é através dela que a gente consegue os nutrientes necessários e a energia necessária para que a gente acabe aumentando de peso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que pode estar acontecendo com você, ou por que você não tem essa apetite, por que você não consegue comer durante as refeições, fica ligado aqui no vídeo que você vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Olá pessoal, meu nome é William, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nutri Boa Forma. E no vídeo de hoje vamos aprender o porquê que você não sente fome, porquê que você não tem apetite. Basicamente, a sensação de fome, esse sentir a vontade de se alimentar, está relacionado com dois fatores. Fatores psicológicos e fatores hormonais, os quais vão estar interferindo nesse processo e fazendo com que você sinta mais fome. Fator psicológico pode ser a principal barreira que esteja impedindo você de estar se alimentando melhor, de estar sentindo mais fome. Porque com a correria do nosso dia a dia, com os afazeres, tanto no trabalho como também em casa, acabam que acarretando um nível de estresse mais elevado, fazendo com que você desenvolva alguns problemas psicológicos, como por exemplo ansiedade e depressão, que cada vez vem sendo mais comum no nosso dia. E esses fatores estão associados, além da falta de apetite, com outros sintomas, como também taquicardia, que é o aceleramento da frequência cardíaca, o aceleramento do batimento cardíaco. Estão relacionados também com a falta de vontade de realizar algumas atividades, o desânimo, enfim. Se esses sintomas estiverem apresentando em seu corpo, se você estiver apresentando esses sintomas, além da falta de apetite, provavelmente essa falta de apetite pode estar relacionada sim com algum desses problemas psicológicos. Mas se você não apresenta esses outros sintomas, como taquicardia, desânimo, enfim, não está apresentando sintomas que demonstrem que você está depressivo ou ansioso e somente apresente essa falta de apetite, provavelmente essa falta de apetite não está relacionada com os problemas psicológicos, né? Pode estar relacionada com outros fatores e outros problemas, os quais eu vou estar falando no decorrer desse vídeo. Existem basicamente dois hormônios que estão relacionados com essa sensação de fome, com esse sentir fome. Esses hormônios, cada vez mais, vêm sendo estudados, porque a população está ficando mais obesa, né? Nós sabemos disso, o mundo está ficando mais obeso, e por conta disso, e desses estudos, foi visto que esses hormônios têm relação direta com o aumento do apetite, né? E por consequência com a falta de apetite também. No caso de vocês, que vocês têm uma falta de apetite, pode ser que você tenha uma deficiência na produção desses hormônios. Existem os dois hormônios, os quais eu vou falar aqui, se chamam leptina e grelina. A grelina é o hormônio que estimula a sensação de fome, né? Porque quando o seu estômago ele está sem alimento, ele está vazio, o nosso corpo entende que ele precisa sentir fome. A grelina é o hormônio que vai estimular essa sensação de fome, né? Quando o nosso estômago ele está sem alimento, ele está vazio, aumenta-se a secreção desse hormônio chamado grelina, o qual vai estimular teu sistema nervoso, fazendo com que você sinta mais fome, fazendo com que seu sistema nervoso mande estímulos para o seu corpo, fazendo com que você sinta fome, sinta vontade de se alimentar. A grelina é um hormônio que é liberado em quantidades maiores quando o seu corpo ele entende que você está sem alimento. Ou seja, quando o seu estômago está vazio, está sem alimento, ele vai aumentar a produção dessa grelina, a qual vai estimular teu sistema nervoso, fazendo com que ele estimule a sensação de fome, fazendo com que você sinta mais fome e, por consequência, vá se alimentar. Então, se você tiver sem alimento no seu corpo, sem alimento no seu estômago, esse hormônio vai estar presente em maior quantidade em você, fazendo com que você sinta mais fome. E a partir do momento que você vai se alimentar, que o teu corpo sente que você está se alimentando e que tem alimento dentro de você, no seu estômago,
esse hormônio vai diminuindo, né, vai diminuir a produção desse hormônio chamado grelina e aumentando o hormônio chamado leptina. Esse hormônio ele tem o papel da saciedade. Ele faz com que o seu corpo se sinta saciado e diminua essa vontade de se alimentar. Por isso é importante que você não fique beliscando as coisas durante o seu dia, né? Não fique consumindo uma balinha aqui, um docinho ali, porque o seu estômago sempre vai ter alimento e isso vai fazer com que essa produção de grelina, desse hormônio que vai fazer você sentir fome para você consumir mais alimentos, vai estar diminuída por conta que sempre vai ter comida no seu estômago. E isso vai ser prejudicial, porque você vai chegar na sua refeição sem vontade de se alimentar, sem fome. E isso é um problema, porque você vai acabar não consumindo toda a quantidade de alimentos que você precisa. Então, deixe para consumir alimentos somente durante a sua refeição, mesmo que seja de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Isso vai facilitar a produção desse hormônio. Outro erro que você pode estar cometendo também é estar consumindo alimentos de difícil digestão, né? Fazendo com que essa digestão seja mais demorada e que quando você chegar na próxima refeição você ainda vai ter alimento no seu trato gastrointestinal, né? Fazendo a digestão. E o seu corpo vai entender que você está alimentado, que você tem alimento e não vai acabar liberando esses hormônios também e você vai acabar não sentindo tanta fome assim. Procure ingerir alimentos de fácil digestão, né? Deixe esses alimentos como a carne vermelha e alimentos fritos e assados para o final do seu dia, beleza? Vemos o quanto é importante essa digestão, né, para que a gente acabe sentindo fome. Então, se a gente tem uma dificuldade na digestão, se a gente tem algum problema gastrointestinal que vai dificultar ou diminuir a velocidade dessa digestão, isso vai ser prejudicial, porque também a gente vai chegar na próxima refeição e ainda vai ter alimento sendo digerido. Então é interessante que a gente tenha um trato gastrointestinal funcionando bem, um sistema digestório saudável que funcione de uma maneira correta para digerir o alimento de uma maneira mais rápida. E como você vai estar fazendo isso? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre como você está mantendo e melhorando a saúde do seu sistema digestório, mas uma dica que eu dou aqui é consuma mais alimentos mais frequentemente. Ou seja, consuma todas as suas refeições de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, porque quanto mais estímulos seu sistema digestório tiver, mais rápido ele vai funcionar. Porque, por exemplo, se ele entende que você consome 2 refeições por dia, você almoça e janta, ele tem cerca de, sei lá, 12 horas para fazer a digestão. Ele vai entender que ele tem todo esse tempo e não vai ser necessário ele aumentar a rapidez dessa digestão. Então ele vai ter uma digestão lenta, né? Você vai ter uma digestão lenta, fazendo com que você tenha um trato intestinal mais lento. E se você consumir alimentos com uma maior frequência, de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, ele vai entender que daqui 2 horas ou 3 horas vai vir mais alimento para ele digerir. Então ele já vai ter que ter digerido aquele alimento que ele consumiu anteriormente, para que quando chegue esse próximo alimento, ele já esteja pronto para receber. Então por isso é importante também estimulá-lo, né? Além de outros alimentos os quais vão estar regulando, digamos assim, esse sistema gastrointestinal. E devido aos afazeres do teu dia a dia, enfim, a correria, como comentei anteriormente, que acaba levando ao estresse, também um outro fator que essa correria, esses afazeres acabam comprometendo, é você lembrar da hora das refeições, né? Às vezes você acaba esquecendo que tem uma refeição nesse exato momento, por exemplo, e você vai só lembrar na hora da outra refeição que você acabou esquecendo da refeição anterior. E isso é prejudicial para você, né? Porque se você não consumir os alimentos daquela refeição, na próxima refeição você não vai conseguir consumir a quantidade da refeição anterior. Isso vai fazer com que você acabe tendo uma gestão menor de alimentos, de nutrientes, de energia, e isso fazendo com que você, no final do seu dia, tenha um déficit nessa energia e às vezes acabando até que perdendo peso do que ganhando peso. Então é muito importante não pular as refeições. Então é mais ou menos assim que funciona essa sensação de fome, essa vontade de se alimentar. Esses talvez pode ser os motivos que vocês não sintam fome, que você não esteja tendo vontade de se alimentar, né? Talvez por algum motivo desses que eu comentei. Se você quiser saber de como sentir mais fome, como comer mais alimentos, como conseguir consumir uma quantidade maior de alimentos em cada refeição, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que no próximo vídeo estarei dando dicas de como você pode estar fazendo isso.
para que no final do seu dia você consiga alcançar a quantidade de nutrientes e energia necessária para que você ganhe peso.